Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Nós iniciaremos uma nova série abordando o Sermão do Monte. E no programa de hoje nós iniciaremos com as bem-aventuranças. Aqui ao meu lado, o pastor Hernandes. E aí, pastor, tá tudo bem? Tudo bem, muito animado. E o nosso programa, eu acho que vai abordar um assunto fundamental, né, sobre a felicidade, as bem-aventuranças. Eu espero que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Então fique com a gente, porque tem coisa boa aí para o seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e você será então apresentado à nossa igreja e voltamos já. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós iniciaremos com as bem-aventuranças. Pastor Hernandes, nós temos aqui em Mateus, no capítulo 5, o registro das bem-aventuranças. E o texto nos diz que Jesus estava com os seus discípulos e, assentado, os ensinava. Por que essa preciosidade de Mateus em dizer que Jesus estava assentado? É curioso que os mestres lá no passado, eles se assentavam para ensinar, ou às vezes ensinavam enquanto andavam. Né? Nesse caso aqui, Jesus se assenta, porque quando você se assenta, você está como que dedicando mais tempo, mais atenção, focando num assunto e de certa forma, os discípulos ao redor dele vão tendo oportunidade de beber esses ensinamentos com mais clareza, com mais nitidez. E Jesus, então, está aqui dizendo o seguinte: o meu tempo é falar com vocês sobre esse assunto. Eu quero apresentar a vocês a plataforma do meu reino, eu quero aqui apresentar os valores do meu reino, e eu preciso que vocês deem toda a atenção ao que eu estou falando com vocês. Antes de entrarmos propriamente nos ensinos das bem-aventuranças, aproveitando essa questão que o senhor aborda, da dedicação de Jesus em instruir os seus discípulos, dos discípulos estarem assentados para ouvir o Senhor Jesus, hoje nós vivemos uma vida marcada pelo ativismo e as pessoas não estão parando para ouvir a Jesus por meio das Escrituras. Como o senhor vê esse estado de agitação, de inquietação, de ativismo de muitos cristãos? Nós estamos vivendo uma geração epidérmica, superficial, rasa, que beberica em muitas fontes, mas não se aprofunda em quase nada. E muitas pessoas estão ouvindo muitas vozes. E é tão curioso isso, porque quando um membro de uma igreja vai ao domingo ouvir o seu pastor, via de regra, ele já escutou dezenas de outros, e às vezes as vozes mais dissonantes, discordantes. E assentarmos-nos aos pés de Jesus, com a Bíblia aberta, pedindo a iluminação do Espírito, para receber dele a instrução, é de fato algo preciosíssimo, porque sem parar, sem dar atenção, sem abrir os ouvidos da alma, sem inclinar o coração à voz de Deus que emana
das Escrituras, nós corremos o risco de correr muito e aproveitar muito pouco. Muita trovoada e pouca chuva, muito esforço e pouco resultado. Precisamos nos assentar, como os discípulos, aos pés de Jesus. Então vamos começar aqui mais propriamente com o texto. O texto começa com a expressão bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Obrigado da pergunta. Eu vou me dirigir a quem está nos assistindo, pastor. Eu acho isso tão lindo, porque algumas pessoas pensam que ser crente, ser um cristão, é colocar um grande não na testa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Como se ser cristão fosse limitar a pessoa a uma vida infeliz, a uma vida sem prazer, uma vida sem felicidade. A proposta de Cristo, a proposta do cristianismo é exatamente o contrário. É de uma profunda, de uma plena, de uma maiúscula felicidade. E Jesus Cristo está usando um termo aqui no grego, makarios, que é não só a felicidade, mas uma plena felicidade, uma felicidade exuberante, transbordante. Isso é maravilhoso porque as pessoas buscam a felicidade. E não é errado buscar a felicidade. Deus nos criou para a felicidade. O grande problema, dizia John Piper, um famoso escritor americano, não é a busca da felicidade, é contentar-se com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo. A Bíblia diz que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então, fique aí firme, porque o nosso programa hoje vai tratar exatamente disso, como você ser genuína, verdadeiramente feliz. Essa felicidade não está no dinheiro, não está na bebida, não está nas aventuras, não está no glamour desse mundo. Essa felicidade está na presença de Deus, essa felicidade está em Jesus. E qual é a durabilidade da felicidade que Jesus oferece? É algo efêmero? É algo passageiro? Qual é a garantia que nós temos? Esse é um ponto importante, porque quando o homem busca a felicidade, ele quer felicidade, ele foi criado para isso, ele necessita disso. Mas ele vai buscar onde? No álcool. Ele pode ter alguns momentos de alegria, rasgando a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Mas quando ele volta para casa e bota a cabeça no travesseiro, vem a dor, vem o vazio, vem a culpa. Onde vai buscar essa felicidade? No dinheiro? O dinheiro pode proporcionar momentos felizes, mas as pessoas que mais se matam no mundo são os ricos. A felicidade que Jesus oferece, ela é verdadeira, ela é pura, ela é permanente. Ela, na verdade, transcende a esta vida, ela atravessa o túmulo e ruma para a eternidade. Você só é verdadeiramente feliz quando você tem um encontro com Jesus, quando você se assenta aos pés de Jesus. Tudo que esse mundo oferece para você pode até lhe dar alegria. Você pode estar feliz num momento, mas você não é feliz a não ser que você se encontre com Deus. Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da igreja, disse assim: Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará repouso a não ser que se volte para ti. Então é hora de você buscar em Deus a razão da sua vida, a plena alegria do seu coração, a maiúscula felicidade para a sua alma. Finalizando aqui o primeiro bloco, eu tenho um convite especial a você. Venha estudar conosco às quartas-feiras, 19h30, ali na primeira igreja presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós estamos trabalhando sobre essa questão do caráter cristão, que será o tema do nosso próximo bloco, à luz do ensino de Jesus, quando ele apresenta as bem-aventuranças. Venha, traga a sua família, é um tempo de estudo da palavra de Deus, de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além de tudo, pastor Hernandes, nós temos um ambiente fraterno e acolhedor. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí.
Nós estamos iniciando uma série de estudos no Sermão do Monte e hoje já estamos tratando das bem-aventuranças. E eu começo então com a primeira bem-aventurança. Pastor Hernandes, no bloco anterior, o senhor falou que a proposta do Sermão do Monte é uma proposta que envolve a felicidade. Exato. Porém, me parece estranho, e eu queria a sua ajuda, porque o texto começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, ou, na linguagem de Lucas, os pobres. Como pode ser feliz e pobre, felicidade e pobreza? Pastor Jailton, é interessante que Jesus comece as bem-aventuranças com esta bem-aventurança. E é muito importante entender aí a linguagem. Na língua grega haviam duas palavras para pobre. O pobre que tem o essencial, mas não tem excesso, não tem muitas coisas, e o pobre carente, o pobre mendigo, o pobre que não tem nem o básico. A palavra que Jesus escolhe aqui para humilde, que no texto grego é pobre, é o pobre pleno. Só que ele não está falando de pobreza material. Feliz é aquele que se aproxima de Deus de mãos vazias, reconhecendo que nada tem, que nada merece, que nada pode reivindicar no que tange a seus direitos, e se lança aos pés de Cristo, carente, necessitado, reconhecendo a necessidade de ser socorrido pela graça, de ser perdoado por Deus, de ser assistido por Deus, de ser cercado com o cuidado de Deus. Eu diria que o contrário disso aqui é arrogância, altivez, soberba. Era aquela postura dos fariseus, batiam no peito e diziam, não, eu sou melhor do que as outras pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço aquilo outro. Então, ninguém é feliz se acha que é alguma coisa. Ninguém é feliz se bate no peito arrogantemente, proclamando seus feitos, suas supostas virtudes. Você é verdadeiramente feliz quando você se humilha, quando você se quebranta, quando você reconhece que você é pecador, quando você chega para Deus e diz, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão, eu careço do teu amor. Parece contraditório, né? Você disse aí, juntar felicidade com pobreza. Não é que Jesus está aqui fazendo apologia à pobreza material e condenando a riqueza material. O que Jesus está combatendo aqui é a soberba, é a arrogância, é o homem sentir-se cheio de si e achar que não precisa de Deus, como a igreja de Laodiceia, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Mas é aquele que chega humildemente, se prostra aos pés do Senhor, dizendo, eu preciso de socorro, eu preciso da tua graça. Lucas registra uma parábola pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele faz um contraste entre o fariseu e o publicano. Eu poderia então entender que o texto de Mateus da bem-aventurança quanto à felicidade para aqueles que são humildes de espírito tem uma correlação com a parábola contada por Jesus? Tem absoluta, plena correlação. A parábola que Jesus contou é que dois homens foram ao templo para orar. O fariseu, se levantou lá na frente, como que no palco, na plataforma, e orou de si para si. Fez um discurso de autoelogio, bateu palmas para ele mesmo, proclamou suas virtudes, comparou-se com o publicano e disse, eu não sou como esse miserável publicano. Eu sou gente boa, sou gente honesta, sou gente religiosa, sou até dizimista fiel. E fez propaganda de si mesmo. Ele não falou com Deus, ele falou para a plateia. Ele bateu palmas para ele mesmo. E diz a Bíblia que o publicano bateu no peito, não sequer teve condições de olhar para cima e disse, Senhor, sê propício a mim, um pecador. E Jesus conclui dizendo que o arrogante não foi justificado, mas o humilde que reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado, esse saiu perdoado, esse saiu justificado. É exatamente o que esse texto está nos ensinando. Humildade de espírito, então, é reconhecer uma dependência total
da pessoa de Jesus Cristo. Total. Sobretudo, pastor, no que concerne a vida espiritual. Bem-aventurados os humildes de espírito. E aí o texto diz, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ninguém entra no céu de peito estufado. Ninguém entra no céu achando que ele merece o céu. Ninguém entra no céu confiando em si mesmo, nas suas obras, nos seus méritos, nos seus predicados morais, na sua religiosidade, nos seus atos de caridade aos outros. Não. Para entrar no céu, você tem que reconhecer que você é pecador, você não merece, mas Cristo concede a você perdão, graça, salvação, vida eterna. E isso é verdadeiramente ser uma pessoa feliz. Pertencer ao reino de Deus, receber a vida eterna, ser um cidadão do céu, ter tesouros lá em cima, é ter uma morada garantida e segura e eterna lá em cima. Pastor Hernandes, a nossa sociedade incentiva, exalta a alegria. E a segunda bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que choram. Como é que pode ser isso? Alguém já disse que é a felicidade da infelicidade, ou a alegria do choro. Jesus está sendo realmente, aparentemente, muito paradoxal. E a palavra choro aí é curiosa, porque a mesma palavra choro para a dor do luto. Não é aquele choro assim, emocional, em que você vê uma história melodramática, as lágrimas rolam, você assiste um filme romântico e você chora, e você vê uma cena assim bem tocante e você chora. Não, não é isso. É um choro doído, é o choro do remorso, é o choro da dor. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados. É aquele que vê que o seu pecado é maligníssimo, que o seu pecado ofende a santidade de Deus, que o seu pecado faz separação entre você e Deus, e você então reconhece esse pecado, que esse pecado é terrível aos olhos do Deus Santo, e você então reconhece esse erro, reconhece esse pecado e confessa esse pecado com o coração quebrantado. Você vai ser consolado quando faz isso. Mas se você encobre o seu pecado, se você guarda isso no seu coração, se você é uma pessoa dura, que não se humilha, não se quebranta, não pede perdão, você não vai encontrar a porta da felicidade aberta para a sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos no terceiro bloco, trazendo uma síntese das demais bem-aventuranças. Não saia daí, fique conosco, nós temos ainda muita coisa boa para poder apresentar a você. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar,
fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Nós estamos agora no terceiro bloco do estudo das bem-aventuranças. Estamos estudando uma parte do Sermão do Monte. Pastor Hernandes, a nossa sociedade ela é marcada pela violência. É verdade. Violência em todas as esferas. Violência doméstica. Violência urbana, violência rural. No campo. Em todas as esferas. É. Há a violência física, há a violência verbal. São tantas as formas, e o texto que nós temos aqui das bem-aventuranças, a terceira bem-aventurança, diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como conciliar mansidão numa sociedade marcada pela violência? A proposta de Jesus é uma contracultura nessa cultura decadente. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser capacho. Ser manso é ter força e até condições de retaliar. Quando alguém faz mal a você e você não fazê-lo, porque você tem domínio próprio. A palavra manso na língua grega aqui descreve aquele animal forte, bravo, impetuoso, que foi amansado. Ele tem a mesma força, mas foi domesticado. Então, ser manso é alguém fazer mal para você e você, em vez de revidar, você paga o mal com o bem. Isso é ser manso. Ser manso é quando alguém fere a sua face, você volta a outra. Não porque você não tem força para revidar, mas porque você tem controle e domínio próprio dado por Deus para não revidar. Então o vitorioso não é o furioso, não é o vingativo, não é o violento. Esta força é a força brutal, é a força da carne, é a força que leva à destruição. Mas a força moral de ser manso, de não revidar, de não retaliar, de não vingar, isso é obra da graça de Deus no seu coração. Mas, pastor Jailton, eu quero pedir uma permissão para o senhor. Por favor, pastor. Porque nós não vamos conseguir aqui expor todas elas e, propositadamente, eu gostaria que nós não expuséssemos mesmo. Sabe por quê? Pastor Jailton está expondo às quartas-feiras, lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, na Beira-Mar, as bem-aventuranças. Você pode aprofundar esse assunto lá. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, você não pode perder. É um programa imperdível. Cada quarta-feira ele está tratando de uma bem-aventurança dessa. E você pode levar a sua família. E você pode beber desta fonte maravilhosa que é a palavra de Deus. Uma instrução lúcida, clara, embasada, bíblica, coerente, que vai abençoar a sua vida, que vai enriquecer o seu coração. Além de você aumentar o seu cabedal intelectual acerca das verdades da palavra de Deus, você vai receber instruções que vão trabalhar o seu coração, as suas emoções, o seu relacionamento dentro da sua casa, no trato com a sua mulher, com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, com seus colegas. Tenho certeza de que isso vai ser um curso maravilhoso de relacionamentos que você vai receber lá na primeira igreja. Então, nós não vamos continuar a exposição aqui, mas o pastor Jailton vai partilhar com você lá na igreja de Vitória, a primeira igreja, essas bem-aventuranças para abençoar o seu coração e a sua família. Pastor Hernandes, nós estamos falando de felicidade e nós sabemos que a nossa sociedade almeja a felicidade, busca a felicidade. A felicidade, ela existe e ela tem um nome, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria que o senhor falasse ao nosso telespectador a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
a razão da nossa existência. Pois não, pastor, com muito prazer. Deixa eu evocar aqui um versículo da Bíblia. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. E lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava falando de felicidade, preso, algemado. Parece uma coisa assim, absurda até. Porque a nossa alegria, ela é imperativa. É uma ordenança. A alegria aqui, nesse versículo 4 de Filipenses 4, não é substantivo, é verbo, alegrai-vos. Não ser uma pessoa alegre é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos sempre. Agora, você tem problema? Eu tenho, você também tem. Você tem problemas de saúde, às vezes, na sua família, problemas financeiros, às vezes, na sua casa. Você tem problemas na sua parentela, todos nós temos. Tem gente que, quando está tudo bem, está feliz, quando chega um problema, se rende à tristeza. A alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Porque estar bem quando está tudo bem, qualquer pessoa consegue. O segredo é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Mas por que Paulo diz isso? Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa felicidade não é um sentimento, não é uma emoção. A nossa felicidade não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa felicidade é uma pessoa. A nossa felicidade é Jesus. Lá em Efésios 2,14, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa alegria. A nossa alegria. Quando você tem Jesus, você não tem apenas momentos de felicidade, você é feliz, é diferente. Estar feliz e ser feliz. Estar feliz quando está tudo bem, você está feliz. Quando está tudo mal, você está triste. Mas ser feliz é mesmo quando a circunstância se torna carrancuda para você, você vê nelas a face sorridente de Deus e a paz de Deus inunda o seu coração e uma alegria cheia de glória inunda a sua alma e você trescala esta alegria da sua vida, da sua alma e do seu coração. Se você tem Jesus, você é verdadeiramente feliz e você pode ter Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador e Ele pode agora mesmo entrar na sua vida, fazer morada no seu coração, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna e dar a você significado para a vida. Pastor Hernandes, nós estamos finalizando o terceiro bloco do nosso programa, que hoje aborda as bem-aventuranças. Exato. Onde o nosso telespectador pode conhecer mais a respeito das bem-aventuranças, a respeito da pessoa bendita de Jesus e como, onde e como? Primeiro, na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Se você não pode comprar uma Bíblia, vá lá na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, nós vamos dar uma Bíblia para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia, estude, medite e depois procure uma igreja genuinamente comprometida com a palavra de Deus, que ensine com fidelidade a palavra de Deus. Se você mora aí na Grande Vitória, eu sei que você mora, que está assistindo esse programa, vá nos fazer uma visita lá na Primeira Igreja. Somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja comprometida em abençoar vidas e famílias. E nós queremos acompanhar você, ensinar você, discipular você e caminhar junto com você nessa linda jornada da vida cristã. Nosso programa está encerrando, mas eu quero fazer um convite a você. No próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, o programa Cada Dia Vitória, sempre com a palavra de esperança, de amor, apontando para Jesus Cristo, o Senhor. Deus o abençoe. Um grande abraço, Deus abençoe. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.